A floresta estava em silêncio, exceto pelo sussurro do vento nas árvores. Em algum lugar no interior do cemitério Pinheiros do Sussurro, um único motor de carro estava ligado. O brilho fraco dos faróis capturava as bordas das lápides antigas, transformando-as em fantasmas pálidos. Vanessa Brooks saiu do banco do motorista, seu casaco vermelho brilhando sob o luar. No porta-malas, jazia Graça Milani. Grávida de 5 meses, com os pulsos amarrados, a boca amordaçada com fita e os olhos arregalados de terror. Os lábios de Vanessa se curvaram em um sorriso calmo e frio. "Você sempre me desprezou, não é, Graça?" Ela sussurrou, arrastando um pequeno caixão de madeira das sombras. "Mas esta noite você finalmente estará debaixo de mim. Literalmente." Graça tentou falar, a fita abafando seus gritos desesperados. Seu corpo tremia com o tranquilizante ainda correndo em suas veias. Vanessa arrancou a fita com violência, deixando seu grito ecoar pela mata. "Por favor." Graça ofegou, a voz falhando. "Estou grávida. Você não precisa fazer isso." Os olhos de Vanessa cintilaram, impassíveis. Esse bebê nunca foi para nascer. Derek merece algo melhor do que uma enfermeira frágil brincando de casinha. Ela ergueu uma pistola, pressionando o cano frio contra a barriga inchada de Graça. Graça congelou. Seu coração batia tão forte que ela pensou que ia parar. O pensamento de seu bebê, do pequeno batimento cardíaco dentro dela, a fez reagir. "Ele não te ama, Vanessa. Ele está te usando, assim como me usou." O sorriso de Vanessa rachou, revelando algo sombrio por baixo. "Então você pode morrer acreditando nessa mentira." A pistola estalou. Graça gritou. Mas antes que Vanessa pudesse puxar o gatilho, uma vibração estranha percorreu o chão. As folhas balançaram. Um estrondo baixo se transformou em um rugido trovejante. Vanessa olhou para cima, assustada. Uma luz ofuscante cortou a escuridão, inundando o cemitério em fogo branco. O feixe vinha de cima, maciço, mecânico, implacável. Um helicóptero pairava baixo, agitando as árvores em caos. As pedras gravadas brilhavam sob a luz, e o caixão que Vanessa havia semi-enterrado cintilava como um aviso. "Que diabos?" Ela sibilou, protegendo os olhos. Graça piscou em meio às lágrimas, cegada pela luz. Em algum lugar no brilho ofuscante, ela pensou ter ouvido uma voz chamando seu nome. "Graça, Graça Milani." Era profunda, urgente, familiar. Vanessa entrou em pânico, tropeçando para trás. A arma escorregou de sua mão, caindo com um som metálico contra uma lápide. O vento dos rotores quase a derrubou. "Afaste-se!" um homem gritou por um alto-falante. "Solte a arma!" A mente de Graça girou. Ela conhecia aquela voz. Ela a tinha ouvido anos atrás, em risos, em conforto, em memórias que ela pensou ter enterrado. Era Luan Pereira, seu velho amigo. O homem que uma vez prometeu: "Se você precisar de mim, eu te encontrarei, mesmo na escuridão." Vanessa correu em direção ao carro, mas o holofote do helicóptero a seguiu como se fosse o próprio julgamento. Graça jazia meio dentro do caixão, com terra cobrindo seus braços, o coração batendo com vida. Enquanto o chão tremia e a luz preenchia a floresta, ela sussurrou em meio às lágrimas. "Você me encontrou." A noite em que o céu se recusou a permanecer escuro foi a noite em que a vida de Graça Milani recomeçou. Na noite anterior a tudo desmoronar, a casa dos Milani brilhava com o tipo de calor que só existia em fotos. Graça se movia devagar pela cozinha, sua barriga apenas começando a aparecer, cantarolando enquanto mexia uma panela de sopa de frango. Lá fora, o pôr do sol brasileiro pintava o céu de ouro e, por um breve momento, tudo parecia perfeito. Ela havia passado o dia todo pensando em nomes para o bebê. Eric para menino, talvez Helena para menina,
ela disse suavemente para si mesma, sorrindo. O rádio tocava uma antiga canção de amor. Graça parou para sentir o pequeno chute dentro de sua barriga e sussurrou. Você vai ter o melhor pai. A porta da frente rangeu. Derek Milani entrou com a gravata afrouxada, os olhos escondidos atrás de uma exaustão e algo mais frio. Você está atrasado, Graça disse gentilmente, olhando para o relógio. Tudo está esfriando. O trabalho se estendeu, ele murmurou, evitando o olhar dela enquanto jogava o celular no balcão. A tela acendeu por um segundo, mostrando uma mensagem de V. O jantar estava perfeito. Você me deve a sobremesa. Graça congelou. Quem é V? Ela perguntou suavemente. Derek riu, uma risada forçada e seca. V? A cliente. Vanessa. Você a conheceu na festa do escritório, lembra? Certo? Graça murmurou, mas sua voz vacilou. Ela conhecia Vanessa. Perfeitamente segura de si. Perfeita demais. Algo dentro de Graça se retorceu dolorosamente, mas ela afastou o pensamento. Ela havia prometido a si mesma não ficar paranoica. Durante o jantar, Derek mal falava. Seu garfo arranhava o prato, seus olhos perdidos em outro lugar. Graça tentou preencher o silêncio. Minha mãe ligou hoje, ela disse. Ela quer que a gente a visite antes de o bebê nascer. E Noé disse que vai pintar o quarto do bebê neste fim de semana. Claro, Derek disse, sem prestar atenção. O telefone dele vibrou novamente. Ele não o verificou, mas Graça notou como a mão dele pairava, querendo pegá-lo. Você tem estado diferente ultimamente, ela disse baixinho. Nós estamos bem? Ele finalmente olhou para cima, seu rosto ilegível. Não comece, Graça. Estou sob pressão. Você não entenderia. As palavras a feriram. Ela assentiu, fingindo aceitar, mas suas mãos tremiam. A sopa em sua colher ondulou. Quando ele se levantou para sair da mesa, ela perguntou. Onde você vai? Sair. Uma reunião com um cliente. Às 9 da noite? É assim que o negócio de verdade funciona. O tom dele estalou como um chicote. Ela queria discutir, exigir a verdade. Mas em vez disso, ela apenas o observou pegar o casaco e sair. O som da porta batendo ecoou pela casa silenciosa. Mais tarde, Graça vagou pela sala de estar, pegando o telefone que ele havia esquecido no balcão. Uma nova mensagem piscava de V. Não esqueça o que planejamos para amanhã. Pinheiros do Sussurro, 00:00. O coração dela parou. Pinheiros do Sussurro. O nome soava como um mau presságio, um lugar que ela havia ouvido em histórias de fantasmas quando criança. Ela deixou o telefone cair, respirando com dificuldade, seu corpo tremendo. Lá fora, o trovão rolou pelo céu, as luzes piscaram e o vento começou a se levantar. Graça pressionou as mãos contra a barriga, sussurrando para o bebê. Aconteça o que acontecer, a mamãe está aqui. Nós vamos ficar bem. Ela ainda não sabia, mas aquele seria o último jantar que ela cozinharia naquela casa. O sábado à noite chegou, vestido em glitter e segredos. O salão de festas do Marriott do centro de São Paulo cintilava sob lustres, o tipo de lugar onde o dinheiro disfarçava a miséria. Graça ajustou a alça de seu vestido azul simples, sua mão repousando sobre sua pequena barriga. Derek estava ao lado dela, seu smoking impecável, o sorriso mais afiado do que a faca que ele escondia por trás dele. Você está linda, ele disse automaticamente, os olhos escaneando a multidão em vez do rosto dela. Graça sorriu fracamente. Você não precisa soar tão surpreso. Empresários batiam seus copos, risadas flutuavam como perfume. Todos ali pareciam conhecer Derek. Ele era o corretor de imóveis charmoso com um futuro dourado, mas Graça notou como ele apertava sua mão toda vez que alguém mencionava dívidas, empréstimos
ou quedas do mercado. Então Vanessa Brooks chegou. O salão parecia se curvar em torno dela. Vestido de seda preta, batom vermelho, confiança escorrendo de cada palavra. Ela atravessou o salão como se fosse a dona, passando a mão sobre o ombro de Derek. Sr. Milani? Ela ronronou. Você está bem arrumado. O estômago de Graça se revirou. Derek congelou por meio segundo, apenas o tempo suficiente para Graça perceber, antes de forçar uma risada. Vanessa, você se lembra da minha esposa, Graça? O sorriso de Vanessa se alargou. Falso, mas impecável. Claro, como eu poderia esquecer. Você está ainda mais radiante do que da última vez. Graça apertou a mão dela. Era fria, firme, poderosa. Algo no olhar de Vanessa dizia: eu sei que você não pertence a este lugar. Conforme a noite avançava, Graça flutuava entre as conversas, sentindo-se como um fantasma entre tubarões. Ela ouviu sussurros, Derek prometendo grandes retornos em breve. Vanessa oferecendo cobertura legal. Cada risada soava vazia. No bar. Graça pegou um reflexo no espelho. Vanessa se inclinando perto de Derek, sussurrando algo que o fez sorrir de canto. Os dedos dele se tocaram. O tipo de toque que você só dá quando pensa que ninguém está olhando. O coração de Graça batia forte. Ela se forçou a ficar calma, bebendo água para acalmar suas mãos trêmulas. O bebê chutou suavemente dentro dela, como se sentisse o perigo. Momentos depois, Derek retornou, fingindo que nada havia acontecido. Você está bem? Ele perguntou casualmente. Estou bem, ela mentiu. Seu sorriso era praticado, apenas cansado. Ele assentiu, já escaneando a sala em busca de Vanessa. Quando o jantar terminou, os convidados saíram em meio a risadas. Graça agarrou o braço de Derek. Precisamos conversar, ela sussurrou. Não aqui, ele sibilou entre os dentes. Não faça uma cena. Vanessa passou então, seu perfume forte e doce, deixando para trás um bilhete que deslizou no bolso de Derek. Graça o viu, um canto de papel branco, e antes que ele pudesse impedi-la, ela o puxou para fora. A caligrafia era elegante, curvilínea. Dizia: amanhã à noite, Pinheiros do Sussurro, traga-a se precisar. Graça olhou, um frio se espalhando por seu peito. O que é isso? Derek a pegou de volta, sua mandíbula cerrada. É negócio, você não entenderia. Negócio em um cemitério, ela sussurrou. Ele não respondeu. Em vez disso, ele forçou um sorriso e a guiou em direção à saída, sua mão muito apertada. As câmeras piscaram enquanto eles saíam para a noite, o casal perfeito enquadrado na luz. Enquanto atrás deles, Vanessa observava com um sorriso que poderia cortar vidro. Graça ainda não sabia, mas ela havia acabado de apertar a mão da mulher que a enterraria viva. Derek Milani estava sentado sozinho em seu escritório mal iluminado, o brilho de seu computador refletindo em pilhas de contas atrasadas. Números sangravam em vermelho na tela. Dívidas, investimentos fracassados, e-mails irritados de credores. Suas mãos tremiam enquanto ele derramava uísque em um copo. Cada gole queimava como culpa. Uma batida suave ecoou na porta. Pode entrar, ele disse, com a voz rouca. Vanessa Brooks entrou, vestindo preto elegante e intencional. Ela se movia como uma sombra. Noite difícil, Derek? Ela perguntou, fechando a porta atrás de si. Ele não olhou para cima. Você sabe exatamente quão difícil. Eu estou acabado. A empresa está falida, o banco está ligando e tudo mais. Vanessa se apoiou em sua mesa, cruzando as pernas. Você não está acabado. Você só precisa ser criativo. Ele soltou uma risada vazia. Criatividade não paga um buraco de 700 mil dólares. O sorriso dela era silencioso, perigoso. Na verdade, pode. Ela deslizou uma pasta em sua direção. Dentro havia documentos, formulários de seguro assinados por Graça,
listando Derek como o único beneficiário. Você está sentado em 2 milhões e nem percebe. Os olhos de Derek se arregalaram. Esse é o seguro de vida dela. É para emergências. Exatamente, Vanessa disse suavemente. E eu diria que você está em uma. Ele a encarou tentando entender. Você não está falando sério. Ah, eu estou mortalmente séria. Ela caminhou por trás dele, colocando uma mão em seu ombro. Você mesmo disse. Graça é frágil. A gravidez, os desmaios, uma curva errada em uma estrada escura. Acidentes acontecem o tempo todo. Derek afastou a mão dela, andando de um lado para o outro. Você é louca. Sou? O tom de Vanessa mudou, suave como veneno. Você estaria livre, sem dívidas, sem uma esposa chata perguntando sobre seus fracassos. Você teria a mim e tudo o que poderíamos construir juntos. Ele se virou para ela, a raiva cintilando com a tentação. Você acha que eu poderia viver com isso? Você já está vivendo, ela sussurrou. Você está mentindo para ela todos os dias. Você está no meio do caminho, Derek. Você só precisa terminar a história. Por um momento, o silêncio engoliu a sala. O relógio batia alto. Lá fora, a chuva começou a bater nas janelas. Finalmente ele murmurou. Mesmo que eu quisesse, como? Vanessa sorriu, abrindo outra pasta. Dentro havia um mapa do cemitério Pinheiros do Sussurro. Círculos vermelhos marcando uma clareira isolada. Os velhos coveiros dizem que ninguém vai lá mais. Floresta densa, sem câmeras. Eu posso cuidar dos detalhes. Você só precisa trazê-la. Ele olhou para o mapa como se fosse uma confissão. Você pensou em tudo. Eu pensei em você, ela respondeu. Em nós. Derek sentou-se pesadamente, esfregando o rosto. Sua consciência gritava, mas o peso da dívida, do medo e da ganância pressionava mais. Ela está grávida, ele sussurrou. Tanto mais trágico, Vanessa disse, a voz doce e fria. As pessoas terão pena de você, o marido perfeito que perdeu tudo. Ele olhou para ela, quebrado e encurralado. Se fizermos isso, não há como voltar atrás. Ela se inclinou perto, sua respiração roçando a orelha dele. Nunca houve. Quando ela saiu, Derek serviu outra bebida, olhando para os papéis do seguro. Cada gota de uísque ecoava como uma contagem regressiva. À meia-noite, ele já havia decidido que o amor era mais barato morto. A manhã de domingo chegou, envolta em luz suave. O tipo de luz que te engana, fazendo-o pensar que o mundo ainda é gentil. Graça Milani estava sentada na varanda, bebendo chá descafeinado, esfregando sua barriga enquanto uma música country suave tocava no rádio. Ela estava cansada, mas feliz por sentir seu bebê se mover novamente depois de uma noite inquieta. Ela não sabia que seu marido já havia assinado sua sentença de morte. Um SUV preto subiu à entrada da casa. Quando ela olhou para cima, quase deixou sua xícara cair. Luan? Ela ofegou, levantando-se enquanto um homem alto em um casaco cinza saía. O sorriso dele era o mesmo, caloroso, honesto, o tipo que sempre fazia as pessoas acreditarem que tudo ficaria bem. E aí, Gracinha? Luan Pereira disse, usando o apelido que só ele ousava usar. São Paulo não mudou muito. Ela riu, mas seus olhos lacrimejaram. Faz anos. Deveria ter ligado. Ele deu de ombros. Teria estragado a surpresa. Ele pegou uma pequena caixa no SUV. Eu fiz algo para você. Graça a abriu e encontrou uma pulseira de prata elegante, lisa como vidro. Uma pulseira? Não é só uma pulseira, ele disse orgulhosamente. É um protótipo da minha empresa. Rastreia batimento cardíaco, oxigênio no sangue e localização. Basicamente, um anjo da guarda para novas mamães. Graça sorriu, deslizando-a em seu pulso. Você ainda está salvando o mundo, um gadget por vez. Tentando, ele disse suavemente, os olhos demorando em sua barriga. De quanto tempo? Quase 5 meses. Você está linda, Graça. Maternidade combina com você.
Ela corou, olhando para a janela onde o carro de Derek ainda não havia voltado de sua suposta reunião de negócios. Obrigada. As coisas têm sido complicadas. A testa de Luan se franziu. Complicadas como? Ela hesitou, forçando uma risada. Sabe, vida de casada, contas, hormônios, o de sempre. Ele não acreditou nela, mas não insistiu. Em vez disso, ele mudou de assunto. Prometa-me que você vai manter essa pulseira. Se seu pulso cair ou algo estiver errado, ela avisa meu sistema. Receberei uma notificação imediatamente. Graça assentiu. Você parece minha mãe. Que bom. Alguém tem que parecer. Ele piscou, e por um segundo ela se sentiu segura novamente. Eles conversaram por 1 hora sobre velhas memórias, piadas da faculdade, a forma como a vida costumava ser antes da responsabilidade e do arrependimento. Luan contou a ela sobre sua empresa de aviação, sua frota de helicópteros para resgates de emergência. Graça falou sobre sua paciência e como ajudar os outros a fazia se sentir viva. Então o carro de Derek virou na rua. Luan notou primeiro. Aquele é seu marido? O rosto de Graça ficou tenso. Sim, ele não gosta de surpresas. Eu posso ir, Luan disse gentilmente. Não, fique, ela começou. Mas Derek já havia saído do carro, andando rápido, a mandíbula contraída. Luan Pereira, Derek disse, apertando a mão dele com muita força. Não esperava te ver. Só checando uma velha amiga, Luan respondeu calmamente. Trouxe algo para ela para monitoramento de saúde. Certo, Derek murmurou, olhando para a pulseira como se fosse uma arma. Legal. Alta tecnologia. Após um momento de silêncio, Luan assentiu para Graça. Mantenha-a no pulso, prometa. Eu prometo, ela disse, a voz baixa, mas firme. Quando o SUV dele desapareceu na estrada, Derek se virou para ela, com os olhos escuros. Você não me disse que ele estava de volta. Graça engoliu em seco. Você não perguntou. Naquela noite, enquanto Derek bebia sozinho, Graça ficou acordada tocando a superfície lisa da pulseira. Ela ainda não sabia, mas aquele pequeno círculo de prata seria a única razão pela qual ela viveria para ver outro nascer do sol. Na noite de segunda-feira, o ar dentro da casa dos Milani se tornou pesado, denso com coisas não ditas. Graça tentou iniciar uma conversa, mas Derek mal olhava para cima de seu laptop. O telefone dele continuava vibrando no balcão, a tela piscando uma única letra repetidamente. V. Graça dobrava a roupa na mesa da cozinha, observando-o do outro lado do cômodo. Você tem trabalhado até tarde ultimamente, ela disse suavemente. Tentando nos manter à tona, ele respondeu, os olhos presos na tela. É por isso que você está mandando mensagem para a Vanessa à meia-noite? Os dedos dele congelaram por meio segundo. Então ele olhou para cima, sorrindo friamente. Você andou olhando meu telefone? Eu não precisei, ela disse baixinho. Você o deixa em todo lugar. Derek se levantou, a cadeira arrastando no chão de azulejo. Você não pode me espionar, Graça. Você não sabe o que eu estou enfrentando. A voz dela falhou. Então me diga, eu sou sua esposa, Derek. Estou carregando seu filho. Ele se virou, com a mandíbula contraída. Exatamente. É por isso que você precisa ficar fora disso. O silêncio que se seguiu parecia uma parede. Graça pressionou as mãos na barriga, o bebê se movendo dentro dela. Ela queria gritar, mas em vez disso sussurrou. Eu só quero meu marido de volta. Derek não respondeu. Ele pegou as chaves. Eu tenho uma reunião, ele disse, já a meio caminho da porta. Graça o observou ir embora em direção ao pôr do sol, o coração dela afundando com a luz. Horas se passaram. A chuva começou a cair. A casa rangeu com o vento. Por volta das 9 da noite, o telefone tocou. Era sua mãe. Mãe? Graça atendeu suavemente. Querida, eu não consegui dormir. Marta disse. Eu tive aquele sonho de novo. Você estava pedindo ajuda, mas eu não conseguia te encontrar.
Havia árvores em todo lugar e terra. Graça forçou uma risada. É só um sonho, mãe. Os sonhos significam algo, Marta insistiu. Fique com alguém esta noite, por favor. Eu vou ficar bem, Graça disse, mas suas mãos tremiam. Quando ela desligou, o trovão rolou à distância. Ela mandou uma mensagem para Derek. Onde você está? Nenhuma resposta. Às 10h15, faróis piscaram lá fora. Graça soltou um suspiro de alívio até ver a silhueta. Não era Derek, era Vanessa. Graça abriu a porta até a metade. Vanessa, o que você está fazendo aqui? O sorriso de Vanessa era educado, quase doce. Derek me ligou. Ele disse que você estava chateada. Ele pensou que um pequeno passeio poderia te acalmar. Graça hesitou. Ele não está atendendo o telefone. O sinal é ruim onde ele está, Vanessa disse com os olhos brilhando. Vamos, Graça. Você precisa de um pouco de ar. Somos só nós duas, garotas. Algo no tom dela fez o estômago de Graça se apertar. Ainda assim, ela pegou o casaco. Tudo bem, apenas um pequeno passeio. Vanessa a guiou para o carro, a chuva batendo no para-brisa em rajadas fortes. Enquanto elas saíam da cidade, Graça percebeu que não estavam indo em direção à estrada principal. Para onde estamos indo? Vanessa sorriu para a floresta escura à frente. Para um lugar tranquilo. O pulso de Graça começou a acelerar. A pulseira em seu pulso piscou fracamente em vermelho, detectando seu medo. Ela olhou para ela, mas Vanessa notou. Belo brinquedo, Vanessa disse. Vamos torcer para que não possa te salvar. A estrada se estreitou em um caminho de terra. Pela janela cheia de chuva, Graça viu o contorno fraco de lápides antigas. A voz dela tremeu. Vanessa, pare o carro. Vanessa nem piscou. Chegamos. O motor morreu. A floresta engoliu o som. E foi nesse momento que Graça Milani percebeu que talvez nunca mais voltaria para casa. A chuva havia parado quando Vanessa estacionou ao lado do portão, enferrujado do cemitério Pinheiros do Sussurro. O ar cheirava a terra molhada e a decomposição antiga. Grilos cantavam em algum lugar distante, como se a própria floresta prendesse a respiração. O pulso de Graça batia em seus ouvidos. Por que aqui? Ela perguntou, a voz tremendo. Vanessa se virou para ela, o batom ainda perfeito, os olhos mais frios do que aço. Porque é silencioso, ela disse. Ninguém vem mais aqui. Antes que Graça pudesse se mover, Vanessa tirou uma arma de seu casaco. Saia! Graça congelou. Vanessa, por favor, saia! A palavra estalou no ar como um raio. Graça saiu lentamente, descalça no chão úmido. O coração dela batia tão rápido que a pulseira em seu pulso piscou em vermelho, lendo o estresse. Vanessa notou e sorriu. Você acha que esse brinquedo vai te salvar? Não vai funcionar aqui. Ela gesticulou com a arma em direção a uma pequena clareira alinhada com lápides esquecidas. No centro, havia um velho caixão de madeira, meio podre, como se tivesse sido desenterrado de outro século. O fôlego de Graça falhou. O que é isso? Seu plano de aposentadoria, Vanessa disse friamente. Cortesia de Derek Milani. O mundo se inclinou. Derek! Graça sussurrou, a descrença cortando sua voz. Ele não faria isso. Ah, ele faria, Vanessa interrompeu, se aproximando. Ele assinou os papéis, o seguro, o testamento, tudo. Eu só faço o trabalho sujo. Os joelhos de Graça se dobraram. Você está mentindo. Vanessa jogou uma foto amassada aos pés dela. Uma foto de Derek e Vanessa, de braços dados, rindo. Ele foi fácil de quebrar. Você, por outro lado. Ela apontou a arma. Você é mais forte do que parece. Graça recuou, com as mãos levantadas. Vanessa, estou grávida. Por favor, eu vou embora. Você nunca mais vai me ver. Vanessa inclinou a cabeça. Querida, esse é o problema. Você já ficou tempo demais. Com a mão livre, ela pegou um rolo de fita adesiva e uma corda do caixão. A visão fez o estômago de Graça se revirar.
Vanessa a forçou a deitar dentro da caixa, pressionando o cano da arma em sua têmpora quando ela resistiu. Por favor, não faça isso, Graça implorou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você não precisa me matar. O que quer que ele tenha prometido não vale a pena. Vanessa se inclinou, sua voz pingando veneno. Ele me prometeu tudo o que tirou de mim. O tempo dele, o dinheiro dele, o amor dele. A única coisa que estava no meu caminho era você. A mão de Graça tremeu violentamente enquanto Vanessa amarrava seus pulsos e tornozelos. A madeira sob ela rangeu. O cheiro de podridão encheu seus pulmões. Ela gritou, mas a floresta engoliu sua voz. Vanessa sorriu pressionando a fita na boca de Graça. Adeus, senhora Milani. A tampa bateu. Escuridão. O corpo de Graça se contorceu enquanto ela ouvia a terra batendo no topo do caixão. Tum, tum, tum. Cada som era mais um segundo roubado de sua vida. O coração dela batia tão rápido que ela pensou que iria explodir. Ela tentou gritar, se mover, lutar, mas seus membros se recusaram a obedecer. Acima dela, Vanessa cantarolava uma melodia suave, algo perturbadoramente calmo, quase como uma canção de ninar. Então, através da madeira espessa e da terra abafada, Graça ouviu seu telefone vibrando fracamente em seu bolso. Era fraco, mas o suficiente. A pulseira piscou em vermelho novamente, piscando como um batimento cardíaco. Em algum lugar, um sinal havia sido enviado. Vanessa nunca notou. Descanse em paz, ela sussurrou, jogando a última pá de terra sobre o túmulo. Mas o chão acima do caixão de Graça Milani começou a brilhar fracamente. Um pulso eletrônico que ninguém podia ver, sinalizando para o homem que logo reescreveria o final daquela noite. O peso da terra pressionava o peito de Graça Milani como uma pedra. A escuridão a engoliu por completo, densa e infinita. O ar era úmido, metálico, cheio de cheiro de podridão e lama. Ela tentou se mover, mas as cordas em seus pulsos cravavam em sua pele. Cada respiração vinha mais curta que a anterior. Seu corpo gritava por oxigênio. Ela inclinou a cabeça, pressionando a bochecha contra a lateral do caixão, ofegando através da pequena rachadura perto da tampa. O som da chuva havia desaparecido, substituído pelo silêncio, um silêncio tão alto que parecia vivo. O coração dela disparou, ecoando em seus ouvidos. O bebê chutou. Era fraco, mas estava lá. Você ainda está comigo, ela pensou desesperadamente. Aguente firme, meu amor. Por favor, aguente. A pulseira em seu pulso pulsava fracamente, a luz fraca sob camadas de terra. Ela se lembrou da voz de Luan, firme, calma, prometendo: se seu pulso cair, eu te encontrarei. Seus dedos trêmulos arranharam a madeira áspera, procurando o botão. Ela não conseguia vê-lo, mal conseguia pensar. O pânico subiu por sua garganta, mas ela o forçou a voltar. Respire, ela sussurrou através da fita, a palavra mal sendo uma vibração. Você tem que respirar. Suas unhas agarraram a borda da pulseira. Ela pressionou com força. Nada aconteceu. De novo. De novo. Seus pulmões queimavam, a visão embaçada. Vamos lá, ela ofegou, lágrimas escorrendo por seu cabelo. Então, fracamente, um clique. A pulseira vibrou. Um pulso suave e rítmico zumbiu contra seu pulso. Em algum lugar, longe da Terra, um sinal foi disparado através de satélites, por sobre os estados, e para uma sala de controle em São Paulo, Brasil. Luan Pereira estava lá, trabalhando até tarde. Ele tinha acabado de fechar seu laptop quando o alarme de emergência piscou em vermelho em seu tablet. TT do dispositivo. G. Milani. Batimento cardíaco. Crítico. Localização. Desconhecida. Ele congelou. Seu coração afundou. Então ele se levantou de um salto. Rastreia isso! Ele gritou para seu assistente. Agora!
De volta ao subsolo, o mundo de Graça estava encolhendo. A luz da pulseira piscou fracamente, mas ela não conseguia mais dizer se era real ou se sua mente estava pregando peças. As memórias começaram a se confundir. A primeira vez que Derek segurou a mão dela, o casamento deles, o dia em que ela lhe disse que estava grávida. Cada memória agora parecia envenenada. Você me amou uma vez. Ela sussurrou para a escuridão, com a voz rouca. Por quê? O bebê chutou novamente, mais forte desta vez, como se estivesse respondendo. O pequeno movimento a trouxe de volta. Ela pressionou os joelhos para cima, batendo na tampa do caixão. Não cedeu. O ar estava quase acabando. Acima dela, a floresta se moveu. O vento uivou através das árvores. Em algum lugar, uma coruja gritou. E então, fracamente na distância, o som baixo de motores. Graça não sabia o que era, mas ela sentiu. O chão tremeu. Ela piscou fracamente, o coração desacelerando. Luan, ela sussurrou. Por favor. Na distância, através da névoa fria e azul da noite, o primeiro feixe de um holofote cortou a floresta. Os rotores do helicóptero rugiram contra o céu. Cães latiram. Homens gritaram. Debaixo de 1,80 m de terra, Graça sentiu a vibração através do chão. Seus lábios se curvaram em um sorriso fraco e quebrado. Em algum lugar lá em cima, a esperança estava chegando. E pela primeira vez naquela noite, Graça Milani acreditou que ela poderia viver. A quilômetros de distância, a noite sobre São Paulo se abriu com urgência. Dentro do centro de comando da aviação Pereira, alarmes gritavam em todas as telas. Luan Pereira se inclinou sobre o console, seu coração batendo mais rápido do que o ponto vermelho piscando no mapa digital. O sinal da pulseira de Graça piscava e sumia, como um batimento cardíaco lutando para sobreviver. Confirme as coordenadas, ele latiu. Noroeste, 50 quilômetros para fora, perto do cemitério Pinheiros do Sussurro. Seu técnico respondeu, digitando furiosamente. Sinais fracos, baixo oxigênio, pulso baixo. O estômago de Luan afundou. Preparem o helicóptero agora. A chuva ainda estava formando uma névoa sobre o heliponto, enquanto ele subia a bordo de seu helicóptero. Seu copiloto, Ricardo, se prendeu ao lado dele. Quem é o resgate? Ricardo perguntou pelo fone de ouvido. Graça Milani, Luan disse, com a voz rouca. Grávida. Ela está no subsolo. Ricardo piscou. No subsolo, Jesus? Apenas voe, Luan retrucou. Os rotores gritaram para a vida, cortando a névoa. O helicóptero se ergueu, girando através das nuvens escuras, subindo em direção à tempestade. Enquanto isso, nas profundezas daquela tempestade, Graça estava deslizando entre os mundos. Sua mente flutuava em algum lugar entre o sono e a rendição. O ar havia sumido. Seu peito mal se movia. Seus dedos se contraíam fracamente contra a corda que amarrava seus pulsos. O brilho fraco da pulseira era o único lembrete de que a vida ainda existia além da terra. Aguente firme, ela sussurrou para seu bebê. Ele está vindo. Eu sei que ele está vindo. Lá em cima, o helicóptero rugiu através do céu, seguindo o farol. Os olhos de Luan nunca saíram do mapa. Ali, ele disse, apontando para o ponto piscando, enquanto se aproximavam de um trecho denso da floresta. É ela. É onde ela está. Eles desceram mais baixo. O holofote cortou a névoa, escaneando o chão. Lápides antigas refletiam como espelhos quebrados. As árvores se curvavam sob o vento das pás. Então, Luan viu. Um pedaço de terra fresca, mais escura e irregular, ao lado de um túmulo meio cavado. É isso! Ele gritou. Pouse aqui! Ricardo estabilizou o helicóptero enquanto Luan pegava o microfone. Aqui é Luan Pereira.
Preciso de resposta de emergência para o cemitério Pinheiros do Sussurro. Possível enterro vivo. Coordenadas sendo enviadas agora. O estático estalou. Então a voz do despachante respondeu. Copiado. Unidade de terra a caminho. Luan pulou do helicóptero enquanto ele descia mais perto do chão. O vento agitou seu cabelo, o holofote pintando a cena em branco fantasmagórico. Ele correu em direção à terra revolvida, suas botas afundando na lama. Graça! Ele gritou. Graça, você pode me ouvir? Nada. Ele se ajoelhou, arranhando a terra com as mãos nuas. Ricardo correu com o mapa do kit de emergência. Há movimento! Luan ofegou, enquanto a luz da pulseira piscava através da lama. Ela está aqui, ela está viva. Juntos eles cavaram até a tampa de madeira aparecer. Lisa com a chuva e a decomposição, as mãos de Luan tremeram enquanto ele a abria. Dentro, o rosto de Graça estava pálido, os lábios azuis, os olhos semicerrados. A fita ainda cobria sua boca. Vamos, vamos. Luan arrancou a fita, pressionando 2 dedos contra o pescoço dela. Um batimento, depois outro. Fraco, mas lá. Ela tem pulso! Ele gritou. Ricardo chamou os outros pelo rádio enquanto Luan pegava Graça em seus braços, o corpo dela mole, as mãos ainda agarrando a pulseira. As pálpebras dela tremeluziram enquanto ele sussurrava. Você está segura agora, Gracinha. Eu te peguei. Acima deles, o holofote do helicóptero cortava as árvores como um segundo nascer do sol. O mundo acima dela era caos e luz. O som das pás trovejou acima de sua cabeça enquanto Luan Pereira carregava o corpo mole de Graça Milani em direção ao helicóptero que os esperava. Lama manchava sua pele pálida, seu cabelo emaranhado de terra, sua barriga redonda e imóvel. Por um momento terrível, ele pensou que era tarde demais. Ricardo, pegue o kit médico! Ele gritou, com a voz falhando no fone de ouvido. Ricardo rasgou a caixa de primeiros socorros enquanto Luan deitava Graça suavemente no chão de metal. O peito dela mal se movia. O pulso dela piscava como uma chama fraca. O monitor do bebê na pulseira piscou em vermelho. Então se estabilizou. Não, 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 Luan murmurou, pressionando as mãos contra o externo dela. Fique comigo, Graça. Ele começou as compressões. Cada empurrão parecia uma oração. Vamos lá, ele sussurrou entre as respirações. Você não vai morrer, nem você, nem esta noite. Ricardo anexou os tubos de oxigênio, o som do ar enchendo a pequena cabine. O helicóptero balançou enquanto se erguia mais alto, correndo em direção ao Hospital Geral de São Paulo. O vento rugiu pela porta aberta, chicoteando o rosto de Luan. Sinais vitais caindo, Ricardo gritou, verificando o monitor portátil. Batimento cardíaco em 20, não, 17. Luan ignorou os números. Ele se inclinou, a boca perto do ouvido de Graça. Lembra da faculdade? Aquela vez que nos perdemos no cânion e você disse, se eu morrer, pelo menos morro rindo. A voz dele tremia. Bem, isso não é engraçado, Gracinha. Então respire. Nada. Ele pressionou novamente, contando em voz alta. 1, 2, 3, respire. 1, 2, 3. Um ofego fraco rompeu o zumbido dos rotores. Era pequeno, mas era real. Ela está respirando, Ricardo gritou. Luan soltou um som que era metade risada, metade soluço. Os olhos de Graça tremeluziram, vidrados e desfocados. Luan? Ela sussurrou, mal audível. Estou aqui, ele disse, segurando a mão dela firmemente. Você está segura agora. Lágrimas encheram os cantos dos olhos dela. E o bebê? Ele olhou para Ricardo, que estava escaneando o monitor fetal anexado à pulseira. A linha subiu fracamente, depois se estabilizou. Batimento cardíaco detectado, Ricardo confirmou.
O bebê está vivo. Os lábios de Graça tremeram. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha manchada de terra. Eu pensei que nunca mais veria o céu. Luan afastou o cabelo dela do rosto. Você vai ver mais do que isso. Ele disse suavemente. Você vai viver. Você me ouve? Ela assentiu fracamente, a exaustão a arrastando de volta à inconsciência. Luan se virou para Ricardo. Tempo estimado de chegada? 7 minutos. Avise o hospital para preparar o pronto-socorro e ligar para o xerife Álvares. Eu quero a polícia esperando quando o Derek aparecer. Ricardo transmitiu a mensagem, enquanto as luzes da cidade entravam em vista, pequenos diamantes espalhados pelo horizonte negro. Luan olhou para Graça novamente. Ela ainda estava respirando, ainda lutando, mesmo depois de ser enterrada viva. Ele apertou a mão dela e sussurrou. Você é mais forte do que qualquer pessoa que eu já conheci. O helicóptero começou sua descida em direção ao heliponto do hospital, seu holofote ainda brilhando sobre a noite. Abaixo, as pessoas nas ruas pararam, olhando para o brilho que cortava as nuvens. Para eles, era apenas mais um resgate. Para Graça Milani, era o momento em que ela roubava sua vida de volta do túmulo. O bip constante das máquinas do hospital tirou Graça Milani da névoa. Sua primeira respiração foi aguda, dolorosa, como acordar dentro de uma tempestade. A luz fluorescente acima dela parecia muito brilhante, o cheiro estéril muito limpo depois de horas de terra e podridão. Por um momento, ela pensou que ainda estava no subsolo. Com calma, uma enfermeira disse suavemente, Você está segura agora. Graça piscou, a visão turva. Sua garganta ardia. Tubos saíam de seus braços e um cobertor macio cobria sua barriga inchada. Então uma voz profunda, calma, familiar, cortou o borrão. Ei, Gracinha! Ela virou a cabeça devagar. Luan Pereira estava sentado ao lado de sua cama, sua camisa manchada de lama, os olhos vermelhos de exaustão. Ele sorriu, mas havia medo nele. Você me assustou pra caramba, ele disse. A voz dela saiu rachada. Você me encontrou. Ele assentiu. Não podia deixar você se perder 2 vezes. Os lábios de Graça tremeram enquanto as lágrimas escorriam. Quanto tempo? Cerca de 12 horas. Luan disse. Você está em observação desde que te tiramos de lá. Privação de oxigênio, desidratação, trauma. Você tem sorte de estar aqui. Ela olhou para o pulso. A pulseira ainda piscava fracamente. Isso aqui me salvou. Ele sorriu fracamente. Acho que eu a construí direito. A porta se abriu e a doutora Helena Harper, uma mulher de 40 anos com olhos gentis, entrou. Bom dia, Graça. Como estamos nos sentindo? Graça engoliu em seco. Como se eu tivesse sido enterrada viva. Os olhos da médica se suavizaram. Você foi, mas você e o bebê conseguiram. Seus sinais vitais estão estáveis e o batimento cardíaco do seu filho é forte. Graça soltou um suspiro, uma mão pressionando o estômago. Graças a Deus. A doutora Harper hesitou, então acrescentou baixinho. O xerife gostaria de falar com você quando você estiver pronta. O pulso de Graça disparou. Derek, ela sussurrou. E a Vanessa? Eles fizeram isso. Luan se inclinou para a frente. Nós vamos cuidar deles. Você se concentra em respirar, ok? Mas Graça balançou a cabeça fracamente. Não, eles vão tentar de novo. Ele vai vir aqui. Helena a tranquilizou. A segurança do lado de fora do seu quarto. O xerife Álvares já emitiu um detalhamento de proteção. Você está segura aqui. Ainda assim, Graça não conseguia relaxar. Cada sombra no canto parecia que poderia se mover. Cada passo no corredor soava como as botas de Derek. Mais tarde, quando a médica saiu, Luan entregou a ela uma garrafa de água. Beba, ele disse suavemente. Você precisa de força para o que vem a seguir. O que vem a seguir? Ela perguntou. A voz tremendo. Justiça. Ele explicou tudo.
Como o sinal havia alcançado seu sistema. Como eles a encontraram. Como o carro de Vanessa havia sido pego por filmagens de satélite deixando o cemitério. É apenas uma questão de tempo até a polícia juntar as peças, ele disse. Graça ouvia, as mãos tremendo ao redor da garrafa de água. Eu confiei nele, Luan. Eu o amei. Eu estava carregando o filho dele. E ele me enterrou. Luan olhou para baixo, sua mandíbula se contraindo. Então você vai se levantar novamente. E ele vai te ver fazer isso. A enfermeira entrou para verificar os sinais vitais. Mas Graça mal a ouviu. O quarto zumbia com máquinas, um batimento cardíaco mecânico que se igualava ao dela. Ela olhou para a janela, onde a luz do sol entrava pelas persianas. Quente, dourada, viva. Depois de tudo o que ela havia passado, aquela luz parecia uma promessa. E enquanto ela sussurrava para seu filho, ainda não nascido. Nós conseguimos. Ela não viu a figura parada no corredor. Derek Milani, observando através do vidro, seu rosto pálido e ilegível. A luz da manhã derramou sobre as paredes estéreis do Hospital Geral de São Paulo. Graça Milani estava sentada, enrolada em cobertores, o cabelo lavado, as mãos tremendo ao redor de uma xícara de chá quente. O ar cheirava levemente a antisséptico e novos começos, mas sua mente ainda estava enterrada no subsolo. Cada piscar trazia flashes de terra se fechando, do sorriso de Vanessa, da arma pressionada em sua barriga. A doutora Helena entrou silenciosamente segurando uma pasta. Bom dia, Graça. Como você está se saindo? Graça forçou um pequeno sorriso. Ainda aqui. Isso é o que importa. A médica abriu a pasta, escaneando os resultados. Seus exames de sangue mostram privação de oxigênio, mas sem danos permanentes. O bebê está forte. Você está se curando mais rápido do que esperávamos. Graça assentiu, alívio a invadindo. Mas então a voz da médica diminuiu. A equipe do xerife Álvares está aqui. Eles gostariam de fazer algumas perguntas. O pulso de Graça saltou. Já? Eles disseram que é hora de começar a construir seu caso. Helena disse gentilmente. A porta se abriu e o xerife Tom Álvares entrou, alto e firme, usando um chapéu e um colete que escondia a agilidade. Uma jovem oficial forense, Diana Souza, o seguiu, segurando um kit de evidências. Senhora Ada Milani, Álvares disse, tirando o chapéu. Você passou por um inferno. Estamos aqui apenas para ouvir, não para pressionar. Os olhos de Graça se encheram de lágrimas. Ela me enterrou viva, ela sussurrou. Vanessa Brooks. E o Derek, meu marido. Ele planejou tudo. Álvares assentiu lentamente. Encontramos as impressões digitais de Vanessa na pá e as do seu marido em um mapa que correspondia ao seu local de sepultamento. Mas precisamos de mais detalhes que só você pode dar. Graça inalou tremulamente. Eles me pegaram na minha casa. Vanessa disse que o Derek a chamou. Ela tinha uma arma. Ela me amarrou. Diana fez anotações cuidadosas. Ela disse algo específico? Algo que prove a intenção? Graça olhou para a frente, lembrando-se da voz de Vanessa. Ele me prometeu tudo o que tirou de mim. Ela disse que Derek prometeu a ela minha vida e que ninguém me encontraria. Álvares trocou um olhar com Diana. Isso é intenção, ele murmurou. O xerife se aproximou. Sua pulseira? Se importa se a pegarmos para análise. O registro de dados pode nos dizer exatamente quanto tempo você ficou enterrada e quando o sinal foi emitido. Graça hesitou, olhando para a banda de prata que havia salvado sua vida. É a única razão pela qual estou aqui. Nós a devolveremos, Álvares prometeu, mas pode ser o que os colocará atrás das grades. Ela a desamarrou lentamente, entregando-a. Enquanto Diana a selava em um saco de evidências, Graça se sentiu estranhamente exposta, como se estivesse entregando um pedaço de seu coração. Momentos depois, Luan entrou, sua expressão protetora. Tudo bem? Álvares assentiu. Melhor do que bem. Aquele seu dispositivo vai nos ajudar a pegá-los.
Graça olhou para Luan, as emoções crescendo em seu peito. Você construiu algo que salva pessoas. Você me salvou. Ele sorriu fracamente. Acho que eu a construí para a pessoa certa. O xerife tirou o chapéu novamente. Estaremos em contato, Sra. Milane. E Luan, espere uma ligação do escritório do promotor. Eles precisarão dos seus registros de dados. Quando eles saíram, Graça afundou nos travesseiros, a exaustão retornando. Luan pegou a mão dela gentilmente. Você foi bem, ele disse. Ela olhou para a janela, onde a luz do sol entrava pelas persianas. Eu não terminei ainda, ela sussurrou. Eu enterrei o medo com aquele caixão. Agora estou desenterrando a verdade. Nenhum dos dois notou a enfermeira passando pela porta. Seu crachá de cabeça para baixo, a câmera do celular, tirando discretamente uma foto do prontuário médico de Graça. Vanessa Brooks tinha amigos em mais lugares do que qualquer um sabia. A noite caiu sobre o Hospital Geral de São Paulo, transformando as amplas janelas do hospital em espelhos. Graça Milane não conseguia dormir. Os monitores zumbiam suavemente, uma canção de ninar para sobreviventes. Ela traçou as fracas marcas de contusão ao redor de seus pulsos, ainda vendo terra sob suas unhas. Nenhuma quantidade de lavagem poderia fazê-la se sentir limpa. Na luz fraca, ela sussurrou para a barriga. Nós conseguimos, bebê. Estamos seguros agora. Mas a segurança, como Graça logo aprenderia, era apenas uma ilusão. Às 11h42 da noite, as portas do elevador no final do corredor se abriram com um suave ding. Um homem alto saiu, vestindo um casaco azul marinho e carregando um buquê de lírios. Sua caminhada era calma, sua expressão ilegível. A enfermeira no balcão sorriu educadamente. Posso ajudar, senhor? Derek Milane, ele disse suavemente. Vim ver minha esposa. A enfermeira hesitou. O horário de visitas terminou há 2 horas. Ele se inclinou mais perto, baixando a voz. Ela está grávida, traumatizada. Estou apenas tentando confortá-la. Por favor. Os olhos da enfermeira se suavizaram. 10 minutos, ela disse finalmente. Quarto 4. O sorriso de Derek nunca alcançou seus olhos. Obrigado. Graça estava meio adormecida quando a porta se abriu. Ela se agitou ao som de passos. Luan? Ela murmurou. Não, querida. Veio uma voz que ela não esperava ouvir novamente. Os olhos dela se abriram. Derek estava no pé de sua cama, as sombras esculpindo seu rosto em algo desconhecido. As flores tremiam levemente em sua mão. Você está viva, ele disse suavemente. A garganta de Graça se apertou. Você tentou me matar. Ele colocou as flores na mesa, ignorando as palavras dela. Você não sabe o que está dizendo. Vanessa, ela distorceu tudo. A voz de Graça subiu. Ela me enterrou. Você assinou os formulários do seguro, Derek. Você planejou tudo. Ele se moveu para mais perto, baixando a voz. Fale mais baixo. Você está assustando o bebê. O coração dela batia forte. Você não tem o direito de falar sobre o meu bebê. Ele sentou na borda da cama, muito perto, seu perfume misturando-se com o cheiro de antisséptico. Me escute. Eu cometi erros. Eu entrei em pânico. Vanessa estava me chantageando. Mas eu posso consertar isso. Nós podemos sair da cidade. Recomeçar. Graça balançou a cabeça, lágrimas embaçando sua visão. Você matou a vida que tínhamos. Você matou tudo. A mandíbula dele se contraiu. Não diga isso. Você é minha esposa. Ela tentou alcançar o botão de chamada, mas Derek agarrou seu pulso. Rápido demais. Forte demais. Você não vai ligar para ninguém. Me solte. Ela sibilou, o medo voltando como veneno. Derek se inclinou mais perto, seu sussurro venenoso. Você acha que seu amigo bilionário pode te proteger? Luan não estará sempre por perto. E se você testemunhar contra mim, Graça, haverá consequências. A porta se abriu de repente. Afaste-se dela. Luan estava lá, seu rosto pálido de raiva, um segurança ao lado dele. Derek soltou Graça instantaneamente.
sua máscara de inocência voltando ao lugar. Nós estávamos apenas conversando, ele disse suavemente. O segurança ficou entre eles. Senhor, o horário de visitas acabou. Você precisa sair. Derek ajeitou o casaco, sorrindo de canto. Claro, eu voltarei de manhã. A voz de Graça tremeu. Não chegue perto de mim de novo. Ele parou na porta, com os olhos frios. Você deveria ter ficado enterrada. Quando ele se foi, Graça desabou. Luan correu para o lado dela, a puxando para seus braços. Ele não vai te tocar de novo, ele prometeu. Mas a voz dele também estava tremendo. Fora do quarto, Derek caminhou pelo corredor e discou seu telefone. Vanessa, ele disse, seu tom baixo e furioso. Ela está viva e falando. Precisamos terminar o que começamos. A luz da manhã lavou o hospital, como se estivesse tentando apagar a noite anterior. Mas dentro do quarto 417, o ar ainda estava elétrico de medo. Graça Milani não havia dormido. Suas mãos continuavam tremendo toda vez que ela se lembrava do sussurro de Derek. Você deveria ter ficado enterrada. Luan Pereira estava perto da janela, com o telefone na mão, a voz dura e controlada enquanto falava com o xerife Álvares. Você precisa colocar alguém do lado de fora daquela porta 24 horas por dia, dias por semana, ele disse. Se Derek Milani sequer respirar perto dela de novo, eu o quero algemado. Eu já designei 2 deputados. Álvares respondeu pelo telefone. Cuidado, Luan. Derek não está trabalhando sozinho. Confia em mim, Luan disse olhando para a Graça. Eu estou ciente. Ele desligou, virando-se para ela. Você está segura agora. Graça deu uma risada fraca. Segura soa como uma palavra que as pessoas usam quando não sabem o que mais dizer. Ele sorriu suavemente. Então eu direi algo real. Você está viva. E ele odeia isso. Isso significa que você já venceu o primeiro round. Ela olhou para a barriga. Eu não sinto que venci nada. Ele estava aqui, Luan. Ele olhou para mim como se eu ainda fosse posse dele. Luan se agachou ao lado dela, pegando sua mão. Ele não te possui. Ele perdeu esse direito no momento em que te deixou naquele caixão. Pela primeira vez desde o ataque, Graça se permitiu chorar. Luan não disse nada. Ele apenas segurou a mão dela até os soluços se acalmarem. Minutos depois, a porta se abriu. Vozes de repórteres ecoaram pelo corredor. O xerife Álvares, com o chapéu na mão. Bom dia, pessoal. Estão prontos para o próximo passo? Graça se endireitou ligeiramente. Que passo? O público, Álvares disse. O escritório do promotor quer usar sua história para pressioná-los. Derek e Vanessa acham que você está quebrada demais para lutar. Vamos provar que eles estão errados. Graça engoliu em seco. Você quer dizer uma coletiva de imprensa? Exatamente, Álvares disse. Se eles virem você viva, forte e falando, eles vão entrar em pânico. E quando pessoas como eles entram em pânico, eles cometem erros. Luan assentiu. Ele está certo. Eu posso pedir para minha equipe de relações públicas cuidar da segurança. E vamos realizá-la no átrio do hospital. De jeito nenhum eles podem se aproximar de você. Graça hesitou. A ideia de câmeras, luzes, perguntas a aterrorizava. Mas então ela se lembrou da escuridão, da terra, do som da risada de Vanessa sobre o caixão. Ok, ela disse finalmente. Eu vou fazer isso. 1 hora depois, o átrio estava lotado de repórteres, câmeras piscando e murmúrios de descrença. Graça sentou-se ao lado de Luan e do xerife Álvares. Uma manta sobre as pernas, as mãos firmes pela primeira vez em dias. Quando os microfones se viraram para ela, ela respirou fundo. Meu nome é Graça Milani, ela começou. 1 semana atrás, meu marido e sua amante me enterraram viva. Eles pensaram que eu morreria em silêncio. Eles estavam errados. A sala ficou em silêncio, exceto pelo clique das câmeras. Eu sobrevivi porque alguém acreditou em mim. E eu não vou parar até que eles não possam mais machucar ninguém. Lá fora, em uma rua próxima, um carro preto estava parado. Derek estava atrás do volante, segurando o volante com tanta força
que seus nós dos dedos ficaram brancos. Vanessa estava sentada ao lado dele, os óculos escuros escondendo sua fúria. Ela está se fazendo de vítima, Vanessa sibilou. Precisamos calar a boca dela. Os olhos de Derek se estreitaram. Nós vamos, esta noite. De volta ao interior, Luan colocou uma mão no ombro de Graça enquanto os repórteres gritavam perguntas. Você foi perfeita, ele sussurrou. Graça sorriu fracamente. Desta vez, ela disse, eu vou enterrar eles. A cidade zumbia com a história de Graça Milani. Cada estação de notícias transmitia suas palavras trêmulas, mas desafiadoras, da coletiva de imprensa do hospital. Enterrada viva, as manchetes gritavam. Sobrevivente grávida conta tudo. A simpatia do público se virou como um holofote, e sob seu brilho, Derek e Vanessa começaram a desmoronar. Dentro de uma cobertura de luxo no centro, Derek andava de um lado para o outro, com a camisa meio desabotoada, as veias salientes em seu pescoço. A TV tocava o rosto de Graça novamente, sua calma força girando a faca de seu próprio fracasso. Desligue isso! Ele latiu. Vanessa Brooks estava deitada no sofá, com uma taça de vinho na mão, a imagem de um caos composto. Você deveria estar orgulhoso, ela disse secamente. Ela faz uma linda viúva. Ela não era para ser nada. Derek rugiu, jogando o controle remoto do balcão. Ela era para ter desaparecido. Vanessa revirou os olhos. Relaxe, Derek. A polícia ainda não tem o suficiente. Sem evidências é apenas a palavra dela contra a sua. Ele se virou para ela, apontando um dedo trêmulo. Você não entende. Aquele bilionário Luan Pereira. Ele tem dados, filmagens de satélite, provas. Ele está a transformando em uma santa, e nós somos os vilões. Vanessa sorriu de canto. Notícia de última hora, nós somos os vilões. Não é engraçado. A voz de Derek falhou. Minhas contas estão congeladas. A polícia está vigiando meu escritório. E se você acha que eu vou afundar sozinho? Ela o cortou bruscamente. Cuidado! A voz dela baixou, mortalmente. Se você começar a me ameaçar, eu vou mostrar a eles aqueles textos que você enviou, aqueles que provam que esta foi sua ideia. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido fraco da cidade abaixo. A mandíbula de Derek se contraiu. Você não faria isso. Vanessa se levantou, circulando-o lentamente. Eu te protegi desde o início. Eu enterrei seus erros, suas dívidas e sua pequena esposa. Não me teste. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Então Derek riu suavemente. Muito suavemente. Você acha que é mais esperta do que eu, não é? Eu sei que sou. Ele serviu 2 copos de uísque, entregando um a ela. Então, a sobrevivência, ele disse. Forçando um sorriso, Vanessa olhou para o copo, então bateu nele preguiçosamente contra o dele. A sobrevivência. Eles beberam. 5 minutos depois, o sorriso dela começou a desaparecer. Ela piscou, confusa, tocando a garganta. O quê? Você... A voz dela falhou. Derek se recostou em sua cadeira, girando sua bebida intocada. Você não é a única que pode planejar com antecedência, Vanessa. Os olhos dela se arregalaram em horror quando a percepção a atingiu. O copo caiu de sua mão, se estilhaçando no chão de mármore. Você me envenenou? Ele deu de ombros friamente. Você ia me trair. Eu apenas me movi primeiro. Vanessa cambaleou, ofegando por ar, agarrando a borda do balcão. Suas unhas cor de vinho deixaram rastros na pedra branca. Seu idiota! Ela sussurrou. Eles vão descobrir tudo. Ele a agarrou pelo braço, a segurando em pé, tempo suficiente para sussurrar. Então morra em silêncio. É o que você faz de melhor. Os joelhos dela se dobraram. Ela desabou, os olhos abertos, ainda desafiadora mesmo na morte. Derek se levantou sobre o corpo dela, o peito arfando, suor escorrendo de sua testa. Pela primeira vez, o silêncio no apartamento parecia sufocante. Ele limpou a boca com as costas da mão,
murmurando para si mesmo. Agora sou só eu e a Graça. Mas quando ele se virou, a TV piscou de volta. A voz de Graça encheu a sala novamente. Forte, viva, inquebrável. Você tentou me enterrar, ela disse ao mundo. Mas você me plantou em vez disso. Derek congelou. Pela primeira vez, o medo, não a culpa, se instalou profundamente em seus ossos. Na manhã seguinte, Derek Milani acordou com sirenes ecoando fracamente na distância. Sua cabeça latejava. O apartamento cheirava a uísque derramado e a medo. Ele se virou para a cozinha e congelou. O corpo de Vanessa Brooks ainda estava lá, os olhos abertos, sem vida. Seu copo de uísque envenenado brilhava ao lado de sua mão. Por um momento, Derek não conseguia se mover. Então, o instinto de sobrevivência que o havia levado através de cada mentira começou a funcionar. Ele pegou uma toalha, limpou o balcão, derramou água sanitária sobre o chão e arrastou o corpo dela em direção ao quarto. Você me fez fazer isso, ele murmurou. Você ia me trair. O telefone dele vibrou no balcão. Número desconhecido. Hesitante, ele atendeu. Senhor Milani? Uma voz de mulher disse. Aqui é a promotora Karen Guzmão, do escritório do distrito de Travis County. Gostaríamos que o senhor viesse para interrogatório esta tarde. A garganta de Derek secou. Sobre o quê? O caso da sua esposa, Karen disse calmamente. Temos novas evidências ligando seu veículo ao local que eu sugiro que o senhor venha voluntariamente. Ele forçou uma risada. Claro, qualquer coisa para ajudar. Quando a ligação terminou, ele jogou o telefone no chão. Novas evidências, ele sibilou. Luan Pereira? Ele foi até sua mesa, abrindo a gaveta escondida atrás dos arquivos. Dentro, um passaporte, 10.000 em dinheiro e um pequeno drive USB preto. O que Vanessa havia usado para armazenar os e-mails e planos deles. Era sua apólice de seguro. Você pensou que poderia ser mais esperta do que eu, ele murmurou, enfiando-o no bolso. Ele encheu roupas em uma bolsa de viagem, os olhos correndo para a porta a cada poucos segundos. México, ele sussurrou para si mesmo. Desaparecer por um ano. Voltar novo. Mas do lado de fora, 2 carros descaracterizados já estavam estacionados na calçada. Na rua, Luan Pereira estava com o xerife Álvares, ambos observando o prédio. A voz de Luan era baixa. Tem certeza de que quer fazer isso sem um mandado? Álvares ajeitou o chapéu. Não vamos entrar. Vamos observar. Caras como ele sempre correm. É quando eles cometem erros. Dentro, Derek avistou os carros através das persianas. Eles estão me observando. A voz dele tremeu. Ele fechou a bolsa, pegou as chaves do carro e correu. Ele pegou o elevador de serviço, correndo pela garagem do porão. No momento em que ele ligou a ignição, o rádio ganhou vida com uma voz familiar. Era Graça. Uma reprise de sua coletiva de imprensa tocava em todos os canais. Eu não tenho mais medo, ela disse. Eu sei a verdade e sei que a justiça está vindo. Derek bateu o punho no volante. Você acha que pode me vencer? Ele gritou. Você não pode. Ele saiu da garagem, os pneus cantando. Os 2 carros descaracterizados o seguiram instantaneamente. Álvares chamou pelo rádio. Alvo em movimento, rumo ao norte. Rodovia I-35. A voz de Luan estalou pelo rádio. Mantenha-o à vista, eu o quero vivo. Derek acelerou pelo trânsito, a adrenalina em alta. Ele olhou para o retrovisor e viu as luzes azuis se aproximando. Ainda não, ele sibilou, saindo da rodovia para uma estrada de terra em direção ao rio. O carro balançou violentamente. À frente, a ponte estava fechada, bloqueada por fita de segurança. Ele pisou nos freios, tarde demais. O carro derrapou, girando de lado, batendo no guarda-corpo. O vapor sibilou do motor. Derek saiu cambaleando, segurando a bolsa de viagem. Atrás dele, as sirenes ficavam mais altas. Ele caiu de joelhos,
olhando para o drive USB em sua mão. A última prova de tudo. Então, uma voz familiar ecoou atrás dele. Acabou, Derek. Ele se virou. Luan estava lá, ladeado por deputados, com a arma abaixada, mas firme. Você não pode protegê-la para sempre. Derek cuspiu. Os olhos de Luan endureceram. Ela não precisa mais de proteção. Ela tem a verdade. Enquanto o algemavam, o USB escorregou dos dedos de Derek, caindo na lama, suas mentiras afundando com ele. O corredor do tribunal era frio o suficiente para fazer as mãos de Graça Milani tremerem. Ela estava sentada do lado de fora da sala de interrogatório, observando através do vidro enquanto Derek se sentava na mesa algemado, silencioso, com a expressão vazia. O xerife Álvares estava ao lado dela, murmurando. Ele não está falando. Está esperando por um acordo. Os olhos de Graça estavam ocos. Ele não merece um. Do outro lado do vidro, Luan Pereira estudava a linguagem corporal de Derek, calmo para calmo. Ele está escondendo algo, Luan disse. Algo grande. Álvares assentiu. É por isso que estamos trazendo a cúmplice dele. A Vanessa está morta. Graça sussurrou. Você a encontrou no apartamento dele, certo? Álvares disse lentamente. Mas antes de ela morrer, ela enviou um e-mail para uma conta conectada a um registro de adoção. O promotor a rastreou esta manhã. A outra camada aqui. Graça franziu a testa. O que você está dizendo? Antes que ele pudesse responder, uma porta se abriu no corredor. A promotora Karen Guzmão saiu, segurando uma pasta fina. Graça, ela disse cuidadosamente. Nós precisamos que você veja algo. Graça pegou a pasta. Dentro havia 2 certidões de nascimento, a dela e a de Vanessa Brooks. Os nomes dos pais eram os mesmos. O mundo dela se inclinou. Não, ela sussurrou. Não, isso não pode estar certo. Eu temo que esteja. Karen disse gentilmente. Seu pai, Tomás Reis, teve outra filha. Vanessa nasceu 2 anos antes de você, de outra mulher em Dallas. Ela mudou de nome depois de fazer 18 anos. Os joelhos de Graça ficaram fracos. Luan assegurou antes que ela caísse. Você está me dizendo que a mulher que me enterrou viva era minha irmã? Karen assentiu com a cabeça. Meia-irmã. E pior, ela sabia. Graça balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Ela disse que Derek prometeu a ela tudo o que tirou de mim. Eu pensei que ela se referia a amor, dinheiro. Ela se referia à família. Nossa. Sala de interrogatório. Derek olhou para cima de repente, como se pudesse sentir que eles estavam falando sobre ela. Álvares abriu a porta e entrou, colocando a pasta na mesa. Nós sabemos sobre a Vanessa. Nós sabemos sobre a conexão da irmã. Quer começar a explicar? O sorriso de canto de Derek voltou. Então ela finalmente descobriu. Demorou bastante. Álvares se inclinou para a frente. Você também sabia? Claro, Derek disse, a voz quase alegre. Vanessa me disse na primeira noite em que nos conhecemos. Ela disse que Graça não merecia a vida que teve, a família, a estabilidade. Ela queria de volta. Eu apenas a ajudei a fazer isso. O estômago de Graça se revirou. De trás do vidro, ela gritou. Vocês 2 arruinaram tudo por causa do ciúme. Derek riu, um som agudo e feio. Você acha que ela te odiava por minha causa? Ela te odiava porque toda vez que olhava para você, ela via o que ela deveria ter sido. Luan correu em direção à porta, mas Álvares o bloqueou. Não, ele alertou. Deixe-o se afundar na prisão. Derek se recostou em sua cadeira. Você pode me prender, mas aquele sangue entre elas, isso é para sempre. Você não pode prender o sangue. Graça pressionou uma mão no peito, sua respiração irregular. Ele está errado, ela sussurrou para Luan. Sangue não faz família. Amor faz. Luan apertou o ombro dela. Então vamos garantir que a linhagem dele termine atrás das grades. Álvares reentrou no corredor, fechando a porta. Ele está acabado, ele disse.
Ele acabou de confessar conspiração e conhecimento do enterro. Isso é o suficiente para acabar com ele. Graça assentiu em meio às lágrimas. Vanessa pensou que estava recuperando a família. Ela apenas a enterrou mais fundo. Luan olhou para o corredor onde a luz entrava pelas janelas do tribunal. Vamos garantir que o fantasma dela não te assombre mais, ele disse baixinho. Graça olhou para a pasta em suas mãos trêmulas, a prova da traição escrita em tinta, e sussurrou. Eu não quero mais vingança. Eu só quero paz. Mas em algum lugar no fundo, ela sabia que a paz não viria até que a justiça viesse. A chuva caía suavemente naquela noite, escorrendo pelas amplas janelas do hospital, enquanto Graça Milani estava sentada na cama, com uma pasta agarrada em seu colo. As palavras lá dentro a assombravam. A verdade sobre seu pai, Tomás Reis, e a meia-irmã que ela nunca conheceu. A mulher que tentou matá-la. Ela havia pedido à sua mãe, Marta, para vir. Agora Marta estava na porta, seu rosto pálido, os olhos inchados de chorar. Você queria me ver, querida? Graça assentiu lentamente. Mãe, eu preciso que você me diga a verdade. Sobre o papai. Sobre a Vanessa. Marta hesitou, se aproximando. Eu esperava que você nunca tivesse que saber. A voz de Graça falhou. Ela me enterrou viva, mãe, e ela é minha irmã. Eu mereço saber. Marta sentou-se ao lado dela com as mãos tremendo. Foi antes de você nascer. Seu pai e eu estávamos separados por um tempo. Ele conheceu outra mulher em Dallas. O nome dela era Leda Brooks. Eles tiveram uma menina. Ele voltou para mim, disse que foi um erro, e eu o perdoei. Ele enviava dinheiro todos os meses, mas nunca mais falamos sobre isso. Graça fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Ele a abandonou. Ele tentou consertar, Marta disse suavemente. Ele até escreveu cartas para ela. Todo aniversário, todo Natal. Ele apenas nunca as enviou. Você ainda as tem? Marta assentiu. Elas estão na minha bolsa. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope desgastado, as bordas amareladas com o tempo. As mãos de Graça tremeram enquanto ela desdobrava a primeira carta. A tinta havia desbotado, mas as palavras ainda estavam claras. Querida Vanessa, me desculpe por tudo. Eu queria ter estado lá para te ver crescer. Um dia, eu espero que você conheça sua irmã. O nome dela é Graça. Ela tem o seu sorriso. Por favor, não a odeie pelo que eu tirei de você. Graça pressionou uma mão na boca, soluçando baixinho. Ela me conheceu, ela sussurrou. Ela só não sabia como me amar. Marta a abraçou. Seu pai queria paz, não isso. Luan Pereira entrou silenciosamente então, segurando uma pasta do escritório do xerife. Desculpe interromper, ele disse gentilmente, mas vocês duas precisam ver isso. Ele colocou várias fotografias na cama. Vanessa, ainda viva, parada no apartamento de Derek Dias antes do envenenamento. Filmagem de vigilância. Os olhos de Graça se arregalaram. Espera, ela sobreviveu? Luan assentiu com a cabeça. Por algumas horas, tempo suficiente para enviar outro e-mail para si mesma. Era uma confissão em vídeo. Ela disse que Derek a envenenou, mas ela também admitiu ter te enterrado. Graça engoliu em seco. Então ela disse a verdade no final. Talvez ela finalmente tenha entendido o que a culpa significa, Luan disse. Graça pegou as cartas novamente, sua voz quase um sussurro. Ela não precisava de vingança. Ela precisava de perdão. Marta olhou para os olhos cansados de sua filha. Você ainda pode dar a ela, querida. Não deixe que o ódio crie seu bebê. Graça assentiu lentamente, sentindo seu coração se partir e se curar de uma vez só. Então é isso que eu vou fazer. Luan tocou o ombro dela, sorrindo fracamente. Seu pai estaria orgulhoso. Graça olhou pela janela onde a chuva cintilava, sob as luzes do hospital. Ele queria que suas filhas se encontrassem. Talvez agora, de uma forma estranha, nós finalmente tenhamos nos encontrado. Lá fora, o trovão rolou.
Um lembrete suave de que a paz nunca vem sem a tempestade. 2 meses depois, o tribunal no centro de São Paulo zumbia como uma colmeia. Carros de notícias alinhavam as ruas. Repórteres gritavam perguntas, enquanto Graça Milani, agora visivelmente grávida, saía do SUV preto de Luan Pereira. Suas mãos tremiam, mas seu queixo estava erguido. O xerife Álvares caminhava ao lado dela, parte escolta, parte anjo da guarda. Você está pronta para isso? Luan perguntou baixinho, segurando a porta aberta. Graça assentiu. Eu estou pronta desde a noite em que eles me enterraram. Dentro, o tribunal estava lotado. Jornalistas, espectadores e defensores das vítimas preenchiam todos os assentos. No lado da defesa, Derek Milani estava sentado em um terno cinza, com o cabelo penteado para trás, os olhos mortos. Ele não olhou para Graça nem uma vez. Na mesa da promotoria, a promotora Karen Guzmão organizava uma pilha de evidências. Fotos do local do túmulo, a confissão em vídeo de Vanessa, os papéis do seguro e os dados digitais da pulseira que havia salvado a vida de Graça. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. O julgamento de O Estado contra Derek Milani havia começado. Karen abriu com uma voz calma, mas cortante. Senhoras e senhores do júri, esta não é uma história sobre amor que deu errado. Esta é uma história sobre ganância. Sobre um homem que enterrou sua esposa viva por $2 milhões e sobre uma mulher forte o suficiente para sair do túmulo. Graça fechou os olhos enquanto aquelas palavras se fixavam. Quando foi a vez de Derek, seu advogado de defesa o retratou como um homem desesperado, manipulado por uma amante vingativa. Mas os olhos do jurado endureceram quando a filmagem apareceu no projetor. Imagens de satélite de seu carro deixando pinheiros do sussurro. Marcas de tempo correspondendo aos dados da pulseira de Graça. Karen clicou para o próximo slide. O vídeo de Vanessa morrendo. O tribunal ficou em silêncio. A voz de Vanessa encheu os alto-falantes, fraca e trêmula. Não era para ter acontecido assim. Derek disse que seria rápido. Eu não queria matá-la. Murmúrios de surpresa percorreram a multidão. A mãe de Graça, Marta, cobriu a boca com as mãos trêmulas. O advogado de Derek objetou, mas o juiz recusou. A verdade estava lá fora. Quando Graça subiu ao palco, a sala ficou em silêncio. O oficial de justiça a ajudou a subir, cuidadoso com sua barriga. Ela sentou, com as mãos entrelaçadas, a voz firme. Senhora Milani, Karen começou. Pode contar ao tribunal o que aconteceu naquela noite? Graça inalou. Eu confiei no meu marido. Ele me disse que íamos dar uma volta. A próxima coisa que me lembro, Vanessa estava apontando uma arma para mim. Ela disse que o Derek queria que fosse feito. Então, a terra. A voz dela falhou, mas ela continuou. Eu me lembro de rezar pelo meu bebê, e eu me lembro da luz, do helicóptero. Eu pensei que fosse o céu. O júri ficou imóvel. Até o juiz parecia abalado. Quando Karen terminou, a defesa tentou quebrar a Graça. Senhora Milani, não é verdade que a senhora e o Sr. Pereira têm um relacionamento pessoal? Graça encontrou os olhos de Derek pela primeira vez. Sim, ela disse claramente, porque ele é o tipo de homem que salva pessoas, não as enterra. Murmúrios percorreram a sala. O rosto de Derek se contorceu, a fúria rompendo sua máscara. Quando a sessão foi encerrada, Luan ajudou Graça a descer os degraus. Você foi incrível, ele murmurou. Ela sorriu fracamente. Agora é a vez dele de se sentir preso. Atrás deles, os oficiais de justiça escoltavam Derek para fora. As câmeras piscaram. Pela primeira vez, o homem que pensava que poderia enterrar tudo era o único parado na escuridão. A manhã do veredicto amanheceu dourada e nítida. Os degraus do Tribunal de São Paulo estavam lotados de câmeras, microfones e espectadores murmurando, esperando que a justiça se manifestasse. Dentro, Graça Milani
Estava sentada ao lado da promotora Karen Guzmão, sua barriga inchada, um símbolo silencioso de sobrevivência. Luan Pereira estava atrás dela, sua mão repousando levemente em seu ombro. O júri havia deliberado por 12 horas, 12 horas de silêncio que pareciam outro enterro. A mãe de Graça, Marta, segurava uma pequena cruz nas mãos, sussurrando orações. Vai acabar logo, querida, ela murmurou. O xerife Álvares entrou. Fernando para Karen. Ele está aqui. 2 deputados escoltaram Derek Milani para dentro do tribunal. Seu cabelo, antes impecável, estava bagunçado, seus olhos injetados de sangue. A arrogância que o havia carregado antes se foi, substituída por um olhar vazio. Ele usava um macacão laranja agora em vez de um terno, e a visão causou um murmúrio na galeria. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. O tribunal está agora em sessão, o oficial de justiça anunciou. O advogado de Derek, suando sob as luzes, tentou uma última apelação. Meritíssimo, meu cliente agiu sob estresse psicológico. Ele foi manipulado por Vanessa Brooks, uma co-conspiradora falecida. Karen se levantou suavemente. O estresse não enterra uma mulher viva, meritíssimo. A intenção, sim. Ele assinou os papéis do seguro. Ele comprou a corda. Ele a levou para aquele túmulo. Derek Milani não entrou em pânico. Ele planejou. O juiz se virou para o júri. O júri chegou a um veredito? A jurada principal se levantou, sua voz firme. Chegamos, meritíssimo. Cada coração na sala ficou imóvel. No caso do Estado de São Paulo versus Derek Allen Milani, nós consideramos o réu culpado de todas as acusações. O tribunal explodiu. Ofegos, gritos, aplausos, o som soou como um trovão. Marta soluçou abertamente. Karen soltou um suspiro de alívio. A mão de Luan se apertou em Graça. O rosto de Derek se contorceu em descrença. Não! Ele gritou, batendo os punhos na mesa. Vocês não podem fazer isso. Ela deveria ter morrido. Os oficiais de justiça o contiveram, forçando-o a voltar para sua cadeira. Graça se levantou lentamente, virando-se para ele. Sua voz era calma, mas soava como uma lâmina. Você me enterrou para se salvar, mas você não pode enterrar a verdade. Os olhos dele se encontraram uma última vez. Os dele cheios de raiva, os dela de resolução. O martelo do juiz bateu uma vez, ecoando pela sala. Derek Allen Milani, o senhor está sendo condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. As palavras pairavam pesadas, finais, absolutas. Derek se encolheu em sua cadeira, a luta escorrendo dele. Graça, ele sussurrou com a voz rouca. Você deveria ter me amado. Ela balançou a cabeça lentamente. Eu amei. Foi isso que me matou na primeira vez. Os oficiais de justiça o levaram embora enquanto as câmeras piscavam, registrando cada passo de sua queda. Pela primeira vez desde aquela noite na floresta, Graça sentiu o ar encher seus pulmões sem medo. Do lado de fora, a luz do sol se espalhou pelos degraus do tribunal. Repórteres a cercaram, gritando perguntas, mas ela mal os ouviu. Luan a guiou pela multidão, protegendo-a do caos. Acabou, ele disse suavemente. Graça olhou para o céu, o mesmo céu azul que uma vez havia observado seu túmulo. Não, ela sussurrou, um pequeno sorriso puxando seus lábios. Está apenas começando. Atrás deles, as portas do tribunal se fecharam com um baque pesado. Dentro, a sombra de Derek Milani desapareceu da luz para sempre. E do lado de fora, Graça Milani, uma vez enterrada, uma vez quebrada, caminhou para a luz do sol. Livre. Meses se passaram após o veredicto. Mas a justiça tem uma maneira estranha de ecoar por muito tempo depois que o martelo bate. Graça Milani havia seguido em frente, ou pelo menos tentado. Sua barriga estava mais redonda agora,
o parto a apenas algumas semanas de distância. Ela passava seus dias em lugares tranquilos, sessões de terapia, comprando coisas para o quarto do bebê, e as noites sentada na casa de Luan Pereira, à beira do lago, observando o pôr do sol se transformar em ouro. Mas a quilômetros de distância, dentro das paredes cinzas da Penitenciária Estadual de São Paulo, as noites de Derek Milani eram longas e impiedosas. Longe estavam os ternos, sob medida e o luxo. Seu mundo era uma cela de 2 por 2,5 metros, uma cama de metal e o coro interminável de correntes e gritos. Ele acordava todas as noites encharcado de suor, ouvindo a voz de Graça ecoar em seus sonhos. Você me enterrou para se salvar. Não era a culpa que o assombrava. Era a raiva por ela ter vivido, a raiva por ela ter seguido em frente e, acima de tudo, a raiva por o mundo acreditar que ela era a vítima, não ele. No pátio, uma manhã, outro detento, alto, com cicatrizes, com um sorriso torto, sentou-se ao lado dele. Você é aquele cara do setor imobiliário, o homem disse. O que tentou matar a esposa. A mandíbula de Derek se contraiu. Não acredite em tudo que você lê. O homem riu. Você acha que é melhor do que nós, hein? Você pertence a este lugar. Derek se virou, mas a risada o seguiu, implacável. A prisão não tinha paredes altas o suficiente para se esconder do karma. Enquanto isso, de volta a São Paulo, Graça estava sentada com sua terapeuta, a doutora Eliana. Você ainda tem pesadelos? Eliana perguntou gentilmente. Às vezes, Graça admitiu, mas eles são diferentes agora. Não é mais medo. É pena. Pena de Derek? Graça assentiu lentamente. Ele está preso no túmulo que ele mesmo cavou. Naquela noite, Luan a encontrou na varanda, olhando para a lua. Você está bem? Ele perguntou. Ela sorriu fracamente. Ele costumava pensar que o dinheiro o tornava intocável. Agora ele não tem nada, nem mesmo paz. Luan a abraçou pelos ombros. Isso é karma. Ele sempre cobra. Mas o karma ainda não havia terminado. Dentro da prisão, Derek foi chamado para o escritório do diretor. Uma carta estava na mesa, lacrada. O diretor a deslizou para ele. Do seu advogado, ele disse. Derek a abriu, impaciente, e congelou. Não era de seu advogado. Era do hospital. As palavras se confundiram em sua visão enquanto ele lia. Vanessa Brooks, falecida. Seus bens foram confiscados. Todos os ativos restantes transferidos para Graça Milani sob o fundo de caridade. Ele deixou a carta cair, o peito se apertando. Não, ele sibilou. Não, ela não pode ter tudo. O diretor olhou para cima. Algo errado, Milani? Mas Derek não conseguia responder. A ironia o atingiu como uma lâmina. Tudo pelo que ele havia matado, tudo o que ele havia destruído, agora legalmente pertencia à mulher que ele tentou apagar. Naquela noite, uma tempestade varreu a prisão. Raios brilharam através da janela gradeada, enquanto Derek estava sentado em sua cama, olhando para seu reflexo em um pedaço de metal quebrado. Pela primeira vez, ele se viu claramente. Não uma vítima, não um mestre de obras, mas um covarde que havia enterrado o amor pela ganância. Em São Paulo, Graça acordou de repente do sono, o coração disparado. O bebê chutou forte uma vez, 2 vezes, depois se acalmou. Ela sorriu em meio às lágrimas. Está tudo bem, pequenino, ela sussurrou. A tempestade está quase acabando. E em algum lugar, entre os trovões e a culpa, Derek Milani gritou na escuridão. Sua voz perdida sob o som da chuva, batendo nas grades. O mundo lá fora estava calmo naquela manhã, pintado em tons suaves de alvorecer. Pela primeira vez no que parecia anos, Graça Milani acordou sem medo. Ela estava em sua nova casa, uma aconchegante fazenda com vista para o Lago Paranoá, a luz do sol entrando pelas cortinas transparentes. Luan Pereira havia insistido para que ela se mudasse para lá, longe das memórias de São Paulo,
longe das sombras. Mas naquela manhã, um tipo diferente de dor percorreu-a. Ela ofegou, agarrando a borda da cama. Oh, meu Deus, ela sussurrou. É a hora. Marta correu para o quarto. Querida, o que há de errado? Graça sorriu em meio à contração. Ele está pronto para conhecer o mundo. Luan apareceu na porta em segundos, descalço, o pânico piscando em seus olhos geralmente calmos. Você tem certeza? Ainda temos 2 semanas. Graça riu fracamente. Diga isso a ele. Em minutos, a casa se transformou em um caos organizado. Marta pegou a bolsa do hospital. Luan mexia nas chaves do carro. Graça, respirando firmemente, sussurrou entre as contrações. Eu nunca pensei que viveria para ver este dia. Luan se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão. Você mereceu este dia. Você lutou por ele. A viagem para o Hospital Geral de Brasília foi um borrão de sirenes e luz solar. Quando chegaram à sala de parto, Graça estava encharcada de suor, seu rosto pálido, mas determinado. A doutora Helena, seu anjo da guarda desde a noite de seu resgate, estava esperando, calma e confiante. Tudo bem, Graça, Helena disse. Você sabe o que fazer. Respire fundo. Estamos bem aqui. Marta segurou os ombros de sua filha, sussurrando orações, enquanto Luan estava perto de sua cabeça, a voz tremendo. Você consegue, Gracinha. Você já venceu a morte. Isso é apenas a vida pedindo uma prova. As horas se passaram em ondas de dor e força. Entre as contrações, as memórias a invadiam. O caixão, a terra, o som do helicóptero. Cada memória a empurrava mais forte. Ela não estava apenas dando à luz. Ela estava recuperando tudo o que havia perdido. Finalmente, com um último grito que rasgou o ar, um novo som a respondeu. O primeiro choro de um bebê, agudo e puro. A doutora Helena sorriu, levantando o recém-nascido. É um menino. Graça começou a chorar enquanto eles colocavam a criança minúscula e se contorcendo em seu peito. Ele era quente, frágil, perfeito. Olá, meu milagre, ela sussurrou. Os olhos de Luan brilharam enquanto ele se inclinava perto. Você conseguiu? Não, Graça disse suavemente, seus dedos roçando a pequena mão do bebê. Nós conseguimos. Marta beijou a testa dela, chorando abertamente. Você é filha de seu pai, Graça. Forte, teimosa e cheia de luz. Do lado de fora da janela, as nuvens de tempestade que haviam se juntado durante a noite começaram a se dissipar. Raios de sol se espalharam pelo céu, refletindo no lago abaixo. Era como se o próprio universo tivesse prendido a respiração para este momento. Mais tarde, naquela noite, Graça estava apoiada em travesseiros, com o bebê adormecido em seus braços. Luan estava por perto, em silêncio, observando a forma como ela sorria para seu filho. Você já escolheu um nome? Ele perguntou. Ela assentiu, com os olhos brilhando. Liam Tomás Pereira, em homenagem ao meu pai e ao homem que me trouxe de volta à vida. Luan congelou, a emoção piscando em seu rosto. Graça! Ela olhou para cima, encontrando seu olhar. Você não é apenas o homem que me salvou, Luan. Você é o homem que ficou. Ele sentou-se ao lado dela, sua mão roçando o cabelo macio do bebê. Então me deixe continuar ficando. E pela primeira vez desde a noite em que ela saiu do túmulo, Graça Milani riu, completamente, livre, viva. Lá fora, o sol brilhou mais forte do que nunca, como se dissesse, a escuridão nunca vence para sempre. A primavera voltou ao Brasil como perdão depois de um longo inverno. 3 meses haviam se passado desde que Graça Milani deu à luz seu filho, Liam. A vida havia se tornado calma, gentil. O lago do lado de fora da fazenda de Luan Pereira cintilava sob a luz dourada, e o mundo finalmente parecia pertencer a ela novamente. Naquela manhã, Graça estava em frente a um espelho, segurando seu bebê adormecido em um braço, enquanto sua mãe, Marta,
arrumava seu cabelo. Você está radiante, querida, Marta disse, enxugando uma lágrima. Seu pai estaria tão orgulhoso. Graça sorriu suavemente. Eu quase posso senti-lo aqui. O bebê se mexeu, abrindo os olhos azuis, o mesmo tom dos olhos de Graça. Ela beijou a testa dele. A mamãe está apenas nervosa, é só isso. Marta riu. Querida, depois de sobreviver ao que você sobreviveu, um casamento é a parte fácil. Lá fora, a música flutuava do jardim à beira do lago. Convidados se reuniam sob um dossel de flores brancas e luzes de fadas. O xerife Álvares estava com a promotora Karen Guzmão, ambos sorrindo orgulhosamente. Jenna, a leal enfermeira amiga de Graça, ajudou a arrumar os assentos. Não era um evento grandioso, apenas amigos próximos, família e o zumbido tranquilo da paz. Luan esperava perto do altar, vestido em um terno cinza claro, sem gravata, as mangas arregaçadas de sua forma usualmente despreocupada. Seu coração batia forte enquanto ele olhava para a casa. Ela está atrasada, ele brincou para Álvares, tentando esconder seu nervosismo. Ela conquistou o direito de fazer uma entrada, o xerife disse com um sorriso. Então a música mudou. Graça apareceu na beira do caminho, a luz do sol brilhando em seu vestido de renda branco. A multidão ofegou suavemente. Ela não era a mesma mulher frágil de quem eles uma vez tiveram pena. Ela era radiante, forte, renascida. Marta caminhava ao lado dela, carregando o bebê Liam, enrolado em um cobertor azul macio. Quando Graça chegou ao altar, Luan exalou como se tivesse prendido a respiração por anos. Você parece um milagre, ele sussurrou. Ela sorriu. Isso é porque eu estou ao lado de um. A cerimônia começou, simples e sincera. Enquanto o ministro falava, Graça olhou para o lago, onde as ondulações cintilavam como a luz dançando sobre as memórias. Ela pensou em seu pai, em Vanessa, até mesmo em Derek, fantasmas de seu passado que não a mantinham mais prisioneira. Quando chegou a hora dos votos, Luan foi primeiro. Graça, quando eu te encontrei naquela noite, eu pensei que estava te resgatando. Mas a verdade é que você me salvou. Você me lembrou que o amor não é sobre controle ou medo, é sobre fé. Você é a minha fé. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Graça, enquanto ela respondia. Luan, você me trouxe de volta da escuridão, não apenas com suas mãos, mas com seu coração. Você me mostrou que estar quebrado não significa ser indigno. Você e Liam são minha segunda chance na vida, e eu prometo que nunca a tomarei como garantida. A multidão fungou e sorriu enquanto o ministro os declarava marido e mulher. Quando Luan se inclinou para beijá-la, o mundo pareceu parar. Aplausos irromperam, ecoando pela água. Até o bebê Liam murmurou, como se estivesse aprovando seu novo começo. Mais tarde, enquanto lanternas flutuavam sobre o lago, Graça estava descalça na grama, seu vestido branco roçando a borda da água. Luan a abraçou por trás. Você já pensa em quão perto chegamos de perder tudo isso? Ele perguntou baixinho. Graça assentiu, olhando para o reflexo das estrelas. Todos os dias. Mas é isso que o torna sagrado. Nós conquistamos essa paz. Ele beijou sua têmpora. E nós a protegeremos. Enquanto a música e as risadas enchiam a noite, Graça sussurrou para si mesma. A mulher que eles enterraram se foi. A que se levantou. Ela está apenas começando. Sob o céu iluminado pela lua, cercada por amor, ela finalmente acreditou nisso. O mundo finalmente parou de girar para Graça Pereira, antes Graça Milani. Mas ela não era o tipo de mulher que podia descansar por muito tempo. 6 meses após seu casamento, sua vida à beira do lago havia se estabelecido em algo suave e real. As manhãs cheiravam a café e luz do sol. As tardes a talco de bebê e risadas. Liam estava engatinhando agora, curioso sobre tudo,
especialmente sobre o som da voz de sua mãe. Mas a paz não apagava a memória. Ela a aguçava. Algumas noites, quando o vento sussurrava nas árvores, Graça ainda ouvia a terra batendo na madeira. Ela sabia que a cura não vinha de esquecer. Ela vinha de usar o que quase a destruiu. É por isso que ela decidiu começar a Fundação Graça, uma organização sem fins lucrativos para mulheres que escapam de abusos domésticos e violência. Se eu sobrevivi a ser enterrada viva, ela disse a Luan uma noite durante o jantar, então eu posso ajudar outras a cavarem sua saída também. Luan sorriu, o orgulho brilhando em seus olhos. Então vamos construí-la juntos. No outono, o escritório da fundação estava no centro de Brasília, um espaço aberto e claro, cheio de luz solar, desenhos de crianças e mulheres reconstruindo suas vidas. O xerife Álvares e a promotora Karen Guzmão se juntaram como conselheiros do conselho. Jenna, sua leal amiga, se tornou diretora de alcance comunitário. No dia da inauguração, a imprensa se reuniu mais uma vez. Graça estava no pódio em um terno creme, com seu filho no quadril. Câmeras piscavam, mas ela não se encolheu. 2 anos atrás, ela começou, sua voz clara e firme. Eu pensei que minha história terminaria na escuridão, mas eu estava errada. Estava apenas começando. Nenhuma mulher jamais deveria se sentir presa, invisível ou silenciada. Esta fundação é a prova de que, mesmo do túmulo mais profundo, a esperança pode crescer. Os aplausos encheram a sala, quentes e trovejantes. Depois, ela caminhou pelo corredor, alinhado com fotos emolduradas de sobreviventes que já haviam sido ajudadas. Uma mulher, Maria, se aproximou dela em lágrimas. Senhora Pereira, a senhora não me conhece, mas sua história... Ela me deu coragem para deixar meu marido. A senhora salvou minha vida. Graça a abraçou, emocionada. Não, Maria, você salvou sua própria vida. Eu apenas dei o exemplo. Mais tarde, naquela noite, enquanto o sol se punha atrás do horizonte de Brasília, Graça estava do lado de fora com Luan, observando a luz dourada refletir nas portas de vidro que diziam: A Fundação Graça, um lugar para se levantar. Olhe o que você construiu, Luan disse suavemente. Ela sorriu. Nós construímos. Cada lágrima, cada cicatriz, tudo significou algo. Nesse momento, seu telefone vibrou. Era o xerife Álvares. Graça, achei que você gostaria de saber. Derek Milani teve sua audiência de liberdade condicional hoje. O coração dela pulou, mas suas próximas palavras vieram como um suspiro de encerramento. Eles negaram. Voto unânime. Ele nunca mais verá o lado de fora. Graça fechou os olhos, uma onda de calma a invadindo. Obrigada, xerife. Quando ela desligou, Luan pegou sua mão. Você está bem? Ela assentiu. Estou agora. Eles ficaram lá por um longo tempo, observando as primeiras estrelas aparecerem. Graça sussurrou. Ele tentou me enterrar para acabar com minha história, mas tudo o que ele fez foi plantar as sementes desta. Luan a abraçou. E agora você está ajudando os outros a florescer. Dentro, as luzes da fundação brilhavam quentes e firmes contra a noite. Pela primeira vez, Graça não se sentia assombrada por seu passado. Ela se sentia guiada por ele. A escuridão havia tirado tudo dela uma vez. Mas agora, ela era dona da luz. Um ano completo havia se passado desde o veredicto, e o lago brilhava mais do que nunca, sob o sol de Brasília. Graça Pereira estava na varanda de sua fazenda, uma brisa suave mexendo em seu cabelo, enquanto ela observava o pequeno Liam andar cambaleando pela grama, sua risada soando como música. O mundo que uma vez a enterrou com medo, agora florescia ao seu redor com vida. Ela serviu 2 xícaras de café e colocou uma na mesa assim que Luan saiu, com as mangas arregaçadas, a luz da manhã aquecendo seu rosto. Você acordou cedo, ele disse, sorrindo. Graça riu.
O primeiro evento de aniversário da fundação começa em 3 horas. Eu ainda não consigo acreditar o quão longe chegamos. Você mereceu cada pedacinho disso, Luan disse, beijando sua testa. Você transformou sua dor em um propósito. Isso não é sorte. Isso é graça. Ela riu suavemente da ironia de seu nome. Então olhou para o lago. Às vezes eu ainda sonho com aquela noite. A terra, a escuridão, o silêncio. Mas quando eu acordo, eu te vejo. E tudo desaparece. Luan estendeu a mão para a dela. Você não precisa apagar a escuridão para viver na luz. Você só precisa escolher onde ficar. Um carro subiu o caminho de cascalho então, Marta e Noé saindo, ambos sorrindo amplamente. Marta carregava uma caixa embrulhada em papel dourado. Feliz aniversário, querida, ela disse, entregando-a à sua filha. Graça a abriu e ofegou. Dentro havia uma foto emoldurada. Uma de seu pai, Tomás Reis, segurando uma garotinha que ela agora sabia ser Vanessa. Ao lado, havia outra foto da própria Graça quando bebê. As duas fotos haviam sido perfeitamente unidas. Os olhos de Marta brilharam. Seu pai sempre dizia que o amor não acaba. Ele apenas muda de forma. Eu pensei que era hora de você ter as duas juntas. Graça engoliu em seco, lágrimas se formando. Obrigada, mãe. Talvez agora todos possam descansar. Mais tarde, naquela tarde, o jardim à beira do lago se encheu de risadas e conversas enquanto a Fundação Graça celebrava seu aniversário. Sobreviventes, famílias, doadores e defensores se reuniram sob fios de luzes que balançavam suavemente com o vento. Graça foi até o microfone, com seu filho no quadril. 1 ano atrás, esta fundação era apenas uma ideia, um sussurro de esperança, ela começou. Mas hoje é a prova de que até as feridas mais profundas podem se tornar janelas para a luz. Aplausos percorreram a multidão. Ela continuou, a voz firme. Esta não é apenas a minha história. Ela pertence a cada mulher que já foi silenciada, a cada mãe que já lutou por seu filho, e a cada alma que acreditou que a cura era impossível. Vocês são a prova de que não é. Ela fez uma pausa, olhando para o céu que escurecia, onde as primeiras estrelas apareceram. A luz de um helicóptero uma vez salvou minha vida. Mas a verdadeira luz, aquela que me manteve viva, veio do amor, da fé, de pessoas que se recusaram a desistir. A plateia se levantou, aplaudindo em meio às lágrimas. Luan se juntou a ela no palco, deslizando um braço em sua cintura. Liam estendeu a mão para o microfone, balbuciando alegremente, e a multidão riu. Graça sorriu em meio às lágrimas. Se minha história ensina algo a vocês, ela disse, que seja isso. Às vezes ser enterrado não é o fim. É onde você começa a crescer. Enquanto a noite se estabelecia sobre o lago, lanternas foram soltas no céu. Centenas de pequenas chamas flutuando para cima, reflexos dançando na água. Graça olhou para elas, sussurrando uma oração final. Por perdão, por paz, por Vanessa. E quando a última lanterna desapareceu nas estrelas, ela soube que seu passado finalmente havia encontrado descanso. A mulher que uma vez se levantou do túmulo agora havia construído um mundo onde mais ninguém precisava se levantar. Então, meus queridos amigos, é assim que nossa história chega ao fim. Vocês ainda estão aqui, certo? Se vocês ficaram com a Graça até este momento, talvez algo em sua jornada tenha tocado silenciosamente seu coração. Talvez tenha lembrado a vocês que a dor não precisa nos definir. Ela pode nos refinar. Como os estoicos dizem, o que está no caminho se torna o caminho. Cada noite escura, cada traição, cada mágoa. Tudo isso é combustível para a transformação. Graça foi enterrada, mas ela cresceu. E vocês também podem. Se a vida algum dia os derrubar, lembrem-se das palavras de Marco Aurélio. Vocês não precisam escapar de sua dor.
Vocês precisam se levantar dela, assim como ela fez. Se esta história falou com você, dê um curtir, compartilhe-a com alguém que precise de um pouco de luz esta noite. E não se esqueça de se inscrever. Porque aqui, nós não apenas contamos histórias, nós ajudamos os corações a se curarem.